Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ilíada, a série Canto 11. Até chegarmos a este Canto 11, Patroclo, o amigo querido de Aquiles, não tinha aberto a boca. Sua participação se resumiu a, primeiro, entregar Briseida aos enviados de Agamenon, no Canto 1, e, segundo, a ajudar na recepção dos embaixadores e cuidar de preparar um leito para Fênix no Canto 9. Em ambos os casos, o narrador nos diz que ele obedeceu aos comandos de Aquiles, o seu caro companheiro, assim, mudo, sem dar uma palavra. A construção silenciosa desse personagem gentil é uma das grandes sacadas de Homero na Ilíada. Quase não notamos o discreto Patroclo, porque ele está sempre ao lado do grande e passional Aquiles, invisivelmente presente ao lado do grande e passional Aquiles. Mas é essa presença que ganha corpo a partir de agora, com a narrativa trazendo o amigo querido para o centro da tragédia de Aquiles. Como na fábula de Esopo, que fala da águia atingida por uma flecha que continha as suas próprias penas, Aquiles será essa figura que produzirá a morte de quem mais ama. Não é logo de cara que Patroclo aparece neste Canto 11. Sua participação acontece só no terço final do episódio, mas está diretamente ligada ao que acontece nos 2 terços iniciais. É importante lembrar que aqui vai começar um novo dia de batalha, um dia ainda mais longo e mais decisivo do que aquele que a gente acompanhou do Canto 2 até o 7. O de agora vai se estender até o Canto 18, e vai trazer finalmente as mortes de grandes figuras na Ilíada, uma de cada lado, Sarpedon, do lado troiano, e o próprio Patroclo, do lado grego. Tirando essas mortes, e a mais impactante de todas, a de Heitor no Canto 22, nenhum outro herói do primeiro escalão morre no poema. Além desse longo dia de batalha, que se estende por vários cantos, temos também de novo aquele vai-vem de antes, que a gente viu até a interrupção do Canto 8. Aqui no Canto 11, o movimento recomeça e vai assim até o Canto 15. Os gregos têm sucesso inicial em repelir os inimigos, mas estes ganham força e rompem as muralhas. Os gregos se esforçam e os afastam com a ajuda divina, mas em novo avanço os troianos conseguem atear fogo a uma nau grega, sinal de que chegaram ao que queriam, encurralar os seus sitiantes contra o mar. É aí então que Patroclo vai entrar em cena, para reverter a situação crítica do exército grego. E é assim que Patroclo vai terminar pagando com a própria vida pela teimosia de Aquiles. Mas estou fazendo como Zeus e me adiantando. Conforme eu disse, no início deste Canto 11 ainda não entramos em contato com Patroclo. Homero quer primeiro preparar o terreno para que Patroclo seja tragado para dentro dos acontecimentos centrais da Ilíada. Como ele faz isso? Abrindo o Canto 11 com um avanço grego temporariamente exitoso. E digo temporariamente porque seus principais nomes vão terminar sendo todos feridos. Nesse avanço impressiona o destaque que é dado a Agamenon como grande guerreiro, algo que a gente não tinha visto ainda. Assim que Zeus, logo que raia a aurora, manda a deusa Ares ou Discórdia ao campo de batalha, todos sentem que nada é mais doce que a guerra e se lançam ao combate. Agamenon veste as suas armas com toda a pompa e circunstância e nem parece mais o chefe pouco seguro e confiável de antes. Não que a personalidade dele tenha se alterado, mas é como se a tentativa de se reconciliar com Aquiles no Canto 9 tenha de certo modo engrandecido e a narrativa homérica queira mostrar isso pra gente. Seja como for, essa será a atuação militar mais importante de Agamenon no poema, e ela ganha ainda mais destaque pelo fato de Zeus, que a tudo observa, fazer nesse momento chover sangue, sinalizando assim que mandaria muitas almas para o Hades. Sangue, aliás, é o que não vai faltar daqui para frente. São várias as mortes que Agamenon produz em sequência, com direito, mais uma vez, a inimigos que tentam negociar em vão a própria vida em troca de resgate. Sua trajetória é interrompida, porém, quando Zeus decide revigorar Heitor. Acontece que quem vai ferir Agamenon não é Heitor, porque para Homero não interessa explorar aqui o confronto entre duas figuras tão importantes. Quem o atinge é um tal de Coonte. Agamenon, para se vingar, mata Coonte e o irmão dele, mas é obrigado a se retirar do combate. Outras baixas acontecem depois. Diomedes e Odisseu também são feridos e obrigados a se ausentar da batalha. O mesmo acontecendo com duas figuras menores, Macau, o médico do exército, e Eurípilo.
Diomedes é ferido por uma flechada de Paris no pé, e para quem conhece os eventos da parte final da Guerra de Troia, que Homero não conta na Ilíada, essa flechada parece antecipar aquela que Aquiles vai tomar no seu calcanhar e selar a sua morte. O autor dela também será Paris. Agora sim, com esses heróis feridos, os 2 terços iniciais do canto 11 já prepararam o terreno para a intervenção de Patroclo. Só que a iniciativa de agir, na realidade, não parte dele, mas de Aquiles, uma iniciativa que, como o narrador nos diz, foi o começo do fim para ele. Para ele, Patroclo, mas para ele, Aquiles também. Os dois estão mais identificados do que a gente pode imaginar, e a narrativa vai explorar essa identificação. Por que Aquiles resolve agir agora, depois da recusa no canto 9? Porque no meio do tumulto ele vê da sua nau, que como as demais tinha sido arrastada para a terra firme. Aquiles vê um guerreiro ser retirado ferido e suspeita que seja Macaon, um médico da tropa. Parênteses, Homero não diz isso, mas o interesse específico pela figura de Macaon talvez tenha a ver com o fato de que ele, Aquiles, foi aluno do centauro Quiron e com ele aprendeu os rudimentos da medicina. Nessa hora, então, Aquiles chama o amigo dileto, a primeira vez que topamos com Patroclo e ele não está ao seu lado. Dado ainda mais eloquente a esse chamado de Aquiles, Patroclo responde monossilabicamente com o que foi. Sim, nesse universo de heróis tagarelas, na primeira vez em que Patroclo abre a boca, ele diz um único verso. É como se numa troca de bolas de uma partida de tênis alguém decidisse dar uma raquetada para trás. Uma resposta assim, em um só verso, só não é mais eloquente que o silêncio de Ájax no canto 11 da Odisseia, quando decide ignorar Odisseu. O que Homero quer que essa parcimônia de Patroclo nos diga aqui? Para mim, que ele não aprova o comportamento de Aquiles, algo que vai ficar explícito quando os dois dialogarem para valer lá no canto 16. Por enquanto, ele ouve apenas de Aquiles a ordem de que vá até Nestor checar se esse guerreiro que ele tinha transportado ferido era mesmo Macaon. O silencioso Patroclo, de novo, simplesmente obedece ao caro companheiro. Talvez menos caro aqui que o habitual, mas não importa. O epíteto mostra pra gente que a amizade deles tem uma permanência que vai além. Outro dado curioso que pode deixar a gente meio confuso. Antes de transmitir esse comando a Patroclo, Aquiles diz acreditar que chegou a hora dos gregos virem suplicar a seus pés. Não foi o que eles fizeram com os embaixadores na noite passada, na ação narrada ao longo do canto 9? Não foram súplicas, no final das contas, que ele ouviu da boca de Odisseu, Fênix e Ájax para que abandonasse a ira e voltasse para a guerra? Sim, foi isso que aconteceu, mas Homero, ao fazer Aquiles dizer essas coisas depois do ocorrido, na noite anterior, talvez pretenda reforçar a caracterização sua aqui como um herói meio cego e desconectado da realidade, que sonha com retratações ainda maiores do que aquelas que já tinham sido ofertadas. Não importa, Patroclo nem processa essa parte e vai até Nestor, em cuja cabana é bem recebido, e onde reconhece que sim, é Macaon o ferido. Hora de levar a mensagem para Aquiles, mas Nestor, vendo aí uma oportunidade, pergunta por que a pressa. Além de Macaon, ele diz, Agamenon, Diomedes, Odisseu e Eurípilo estão também feridos, e mesmo assim Aquiles não se preocupa. Ah, quem dera se ele, Nestor, fosse jovem de novo e pudesse ajudar de maneira mais decisiva, jovem como no tempo em que participou de forma destacada em um conflito. Sim, é o que vocês estão pensando. Chegou o momento de digressão do velho Nestor. E essa não é uma digressão qualquer, porque no fim vamos encarar a fala mais longa dele em toda a Ilíada. De um lado, o econômico Patroclo, de outro, o falante Nestor. Como toda boa digressão homérica, essa rememoração a respeito de como ele, Nestor, colocava a sua excelência guerreira a serviço de uma causa tem endereço certo. Reforçar no espírito de Patroclo a postura crítica em relação ao querido amigo, que não quer usar a sua capacidade bélica em favor de quem precisa. Mas não é só isso que Nestor faz. Na parte final, a mais importante do seu discurso, ele aproveita para lembrar o que o pai dele, Patroclo, teria dito ao filho quando partiu para lutar em Troia, que Aquiles, como combatente, era superior, mas que ele, Patroclo, era mais velho, e por isso deveria servir de bom conselheiro. Aliás, porque ele, Patroclo, diante da teimosia de Aquiles, não pede permissão para lutar com as armas dele e liderar os seus homens, que estão descansados. Assim os troianos poderiam se confundir, tomar um pelo outro. O plano funciona.
Depois de concluída a fala imensa de Nestor com essa sugestão, o narrador nos diz que ela alcançou o efeito desejado. Nele fez mover-se o coração no interior do seu peito. Esse é Patroclo, alguém que se comove, que se compadece. Tanto é assim que ao voltar correndo para falar com Aquiles, ele acaba parando no meio do caminho. É que Eurípilo, aquele guerreiro menor, também ferido neste canto 11, esbarra com Patroclo e mostra a coxa sangrando. Antes, Patroclo tinha só ouvido falar dos feridos, mas agora ele vê um na sua frente e tem pena. Patroclo pergunta se ainda é possível deter Heitor, ao que Eurípilo responde que não, a situação é desesperadora. Um diálogo que só vai reforçar para Patroclo a necessidade de seguir a orientação recebida de Nestor. Eurípilo aproveita e pede para Patroclo cuidar do seu ferimento, usando os conhecimentos médicos aprendidos com Aquiles. É o que Patroclo faz, afirmando que é impossível para ele não prestar socorro. E assim o canto se fecha. Entenderam? Esse é Patroclo, o cara que se comove e presta socorro, e que faz isso ironicamente se valendo dos conhecimentos médicos do amigo. Resumo deste terço final do canto 11. Nestor aconselha Patroclo, lembrando do bom conselho que o pai lhe deu, a ser bom conselheiro de Aquiles. É a eficácia dessa soma de bons conselhos envolvendo a gentil figura de Patroclo que vai provocar a sua ruína. Na engrenagem da Ilíada, o canto 11 é um canto fundamental. Sim, Aquiles e Patroclo vão sumir de cena de novo, até Patroclo ressurgir no canto 15, e retornar finalmente da sua missão para conversar com Aquiles no canto 16. Tudo bem, o que vale é que depois da ação ter tomado um novo rumo no canto 9, com Aquiles mantendo-se inflexível, está tudo pronto para uma nova mudança, que ocorrerá com a morte de Patroclo. Até lá, Homero usará suas ferramentas para retardar o avanço da ação e tornar ainda mais caudaloso o seu épico rio. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.